Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a todos nós de podermos estar aqui na casa do nosso Deus. Nesta manhã gloriosa, nós iremos pensar um pouco da palavra do nosso Deus, cujo tema é: Jesus é a esperança para a tua vida. Nós que estamos aqui nessa manhã, nós temos sempre esperança, confianças em que dias melhores ocorrerão nas nossas vidas. E antes da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a humanidade ela vivia separada da comunidade de Israel, estranha aos concertos da promessa, na qual o povo vivia sem esperança e sem Deus no mundo. Mas a notícia que eu dou nesta manhã a todos vocês que estão aqui, e aqueles que irão assistir quando a mensagem for ao canal da igreja, é que Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo para dar esperança na sua vida. Quando nós pensamos, Jesus é a esperança para a sua vida. No mundo em que nós estamos vivendo, às vezes nós nos desesperançamos. Momentos em que era para nós termos esperança, por nós servirmos um Deus que tudo pode, às vezes nós perdemos a esperança. Muitas das vezes seja por uma questão de emprego, muitas das vezes seja por uma questão de saúde. Em tantas situações nós desesperançamos, perdemos a esperança. E por isso nesta manhã Jesus é a esperança para a sua vida. Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que os dormem. Quando nós olhamos as pessoas, às vezes elas falam: a esperança é a última que morre. Outros pensam: a esperança caiu por terra. São situações que as pessoas colocam, imaginando que não tem esperança mais para a sua vida. E eu irei aqui contar uma história de que certa vez o pastor Jorel, ele foi convidado. Uma família perdeu um ente querido. Convidaram o pastor Jorel para poder ir lá fazer uma oração no velório daquela família. E as pessoas imaginavam que o pastor Jorel ia somente orar diante daquela família para Deus dar o consolo para elas e eles poderem seguir a vida em paz. Mas o pastor Jorel, ele foi no caminho junto com o seu irmão, e ele foi com o pensamento e a esperança em Jesus, que chegando lá ele iria orar por esse morto. E ele foi até lá. Chegando naquela casa, ele falou para o irmão dele: fique do lado de lá e eu irei ficar do lado de cá. Então o pastor Joel, ele estendeu a mão, a pessoa já estava no caixão morta. É um fato real. E ele orou por aquela pessoa. E diz que ao ele terminar a oração, aquela pessoa abriu os olhos e ressuscitou. Mas amados, para que isso venha acontecer,
acontecer, é necessário eu e você ter fé em Jesus. Se nós não tivermos fé, as coisas não acontecem. Então o pastor Jorel, ele obteve a esperança naquele que tudo pode. Jesus é a esperança para a sua vida. Quando nós olhamos aqui na palavra do nosso Deus, quando certa vez Jairo, ele clamou misericórdia perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos na palavra de Deus, a filha de Jairo, ela adoeceu. E ao ela adoecer, ele ficou desesperado. Mas ele não cruzou os braços. Mediante ao desespero, às vezes eu ou você esquecemos até que nós servimos ao nosso Deus. Já ele não cruzou os braços, mas ele foi até onde Jesus estava. E a história conta que já ele chega até Jesus. E é interessante que ele chega até Jesus, mas não como uma conduta normal. Diz que ele chega até Jesus e ele prostra diante do nosso Senhor Jesus, em favor da sua filha. Amados, quando eu ou você queremos ser abençoados, nós precisamos de humilhar e ser humilde. Nós precisamos prostrar perante o nosso Senhor Jesus. Já ele chega até Jesus e ele prostra diante dele. Mas antes de Jairo chegar até Jesus, Jesus ele está ali no caminho. Ele vai até a casa de onde está a filha de Jairo. E Jairo ele fala para Jesus: Senhor, vamos até a minha casa. A minha filha ela está doente, necessitando do Senhor estender as mãos por ela. E então Jesus, ele ouve o pedido de Jairo. Ele vai até a casa de Jairo. Mas no percurso em que ele está indo até a casa de Jairo, onde ele encontra a multidão apertando Jesus, e nesse percurso que ele está indo até a casa de Jairo, Jesus ele encontra aquela mulher do fluxo de sangue. Mas a filha de Jairo estava esperando a cura dele lá. Mas no percurso de Jesus, ele atende a mulher do fluxo de sangue. E ali ao ele atender a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, um fluxo estancando constantemente na vida dela. Uma mulher que 12 anos ela sofrendo desse fluxo, gastando tudo que ela tinha, indo até os médicos e não tendo solução para a sua enfermidade. E quando nós recorremos ao médico, não temos solução para nossas vidas. O que nós temos que recorrer é para o nosso Senhor Jesus. Quando nós recorremos para Ele, Ele não falha. Jesus, Ele não dorme, mas Ele está pronto 24 horas para atender os nossos pedidos. Então Jesus ali, a mulher do fluxo de sangue, mediante a multidão,
ela tinha esperança. E nessa manhã Jesus é a esperança para a sua vida. Então ali, a mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, querendo a sua cura. E ao ela tocar em Jesus, ele fala: alguém me tocou. E Pedro, ele fala: Senhor, mediante a multidão em que está aqui, ela te aperta, ela te oprime. Como o Senhor fala que alguém lhe tocou? E Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E então Jesus, ele estende a mão e fala para aquela mulher: vai, a tua fé te salvou. Jesus, ele cura ali aquela mulher do fluxo de sangue. E ele continua o percurso para ir até a casa de Jairo. Quando ele chega até a casa de Jairo, a menina que estava apenas doente, ela já está morta. Chegando ali Jesus na casa de Jairo, as pessoas começaram a questionar pela demora de Jesus naquele lugar. E Jesus, ele fala: aquietai-vos, ela não está morta, mas ela dorme. E mediante ali aquele povo, Jesus estendeu as tuas mãos sobre a filha de Jairo. Ao ele concluir a sua oração, ela se levantou e saiu andando. Isso aí, amados, é o poder do nosso Senhor Jesus. Isso daí é a esperança daqueles que confiam em Jesus. Amados, eu falo de pessoas do passado, mas eu menciono aqui na igreja pessoas do presente. E isso eu guardo para comigo, amados. Quando testemunhos acontecem aqui na igreja, que o povo conta, exorta a nossa vida perante o nosso Deus. E nós acreditamos que milagres acontecem na vida do povo de Deus. Quando alguns anos atrás, e eles estão aqui nessa manhã, o irmão André e a irmã Cindy. Alguns anos atrás, eles gostariam de ter filhos. E eles tinham a esperança de ter o seu primeiro filho. E mediante a essa esperança, a irmã Cíntia acabou perdendo o primeiro filho. Mas esse casal, a irmã André e a irmã Cíntia, eles tinham esperança. Esperança em Jesus, de Deus conceder a eles o seu primeiro filho. Então, passa-se um certo tempo, a irmã Cíntia engravida de novo. Novamente, mediante alguns meses que se passa perto de ganhar a criança, perde novamente o segundo filho. Irmão André, quando ele testemunhou aqui na igreja, ele agradeceu aqui pela perda do filho, mas ele agradeceu a Deus por Deus ter dado força para ele no percurso dele ir trabalhar e voltar, ir para o hospital, para poder acompanhar o seu filho, acompanhar a sua esposa. 2 filhos são perdidos, mas a esperança deles não acabaram.
O irmão André e a irmã Cíntia é servo do Deus Altíssimo. E eles perderam 2 filhos. Mais à frente eles tentaram novamente, Deus deu a ele não só um, mas como 2 filhos, e estão aí os 2 sentados. O Brian e o Jordan estão aí firmemente na presença do nosso Deus. Então, amados, eles perderam 2 filhos, mas Deus não deu apenas um, mas deu os 2 que veio perder, Deus concedeu na vida deles. Jesus, amado, é a esperança para a sua vida. Jesus é a esperança para a minha vida. Quando nós pensamos, Paulo às vezes ele advertiu ao povo do seu tempo para não ter uma vida medíocre. Ele diz da seguinte forma: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas nessa vida, somos mais os miseráveis de todos os seres humanos. Amados, a esperança não está nos nossos bens. A esperança não está no conforto em que eu ou você tem. Mas a esperança, ela está na luz que é Cristo, na qual Ele concede a nossa vitória. Mas quando fala aqui que se a nossa esperança estiver somente nessa vida, somos pessoas medíocres. Quantas pessoas às vezes têm isso ou têm aquilo, e muitas das vezes acham que não precisa de Jesus. Certa vez, um irmão convertido convidava as pessoas para ir até a sua casa para fazer oração com ele. E esse irmão, ele jogou na loteria e ganhou. E certa vez, quando as pessoas chegaram até a sua casa para fazer a oração, ele falou assim: olha, irmãos, eu ganhei na loteria, eu não preciso mais que vocês venham até aqui a minha casa para cultuar. O que ele quis dizer com isso? A esperança de ser rico, a esperança de conquistar bem, isso era o suficiente para a sua vida. Isso contentou. Mas a maior esperança não está nos nossos bens, mas está em Cristo Jesus. Jesus é a esperança para a sua vida. Entenda que o dia amanhecer nublado não significa a existência do sol. Mesmo estando entre as nuvens, ele não deixa de brilhar por você. Quando o dia estiver nublado, Jesus está entre as nuvens do céu, assistindo e vendo a tua necessidade. Está vendo a minha necessidade. E o pensamento em que eu criei, estar com Jesus no barco, não significa que não vai vir tempestade. Mas estar com Jesus no barco, é certo que você terá solução, saída e resposta para a sua vida. Estar com Jesus, amados, é muito bom. Quando nós estamos ao lado dele, nós passamos dificuldade. Nós passamos por problemas, nós ficamos enfermos, nós às vezes ficamos desempregados, mas de uma coisa estou certo, que estando ao lado dele, as bênçãos há de vir na nossa vida. Porta que está
fechada há de ser aberta. Enfermidades não solucionadas serão solucionadas pelo nosso Deus. Jesus, Ele é a cura para a sua vida. Jesus é a esperança para a sua vida. Jesus é a força que você precisa para a sua caminhada. Jesus é a luz que você precisa. Jesus é tudo que a sua família precisa. Jesus é o amigo que você precisa. E Jesus também, Ele é amor, e Ele está pronto para poder ajudar. Amados, o ano de 2023 acabou, e nós estamos em 2024. O que eu ou você deseja para esse ano? Bens materiais, ou aproximar-se ainda mais de Jesus? Eu não sou contra os irmãos ser bem-sucedidos, porque Jesus, Ele quer que eu ou você seja bem-sucedido na face da terra. Mas nós não podemos esquecer de Jesus. Certa vez o pastor Bulhon, em uma das suas mensagens, ele foi visitar um grande empresário. E ao ele chegar lá, ele começou a conversar com aquele empresário. E o empresário falando sobre a sua vida, que não estava boa, mesmo ele sendo rico, tendo muito dinheiro, mas as coisas não estavam dando muito certo para a vida dele. Só que ele falou para o pastor Jolé: eu quero a sua visita, mas eu não quero que você fale de Jesus. Então o pastor Bulhon falou para ele: mas como eu não posso falar de Jesus para você? Então aquele homem, ao terminar, falar que a sua vida não estava bem, e mesmo ele sendo rico, o pastor Bulhon, ele disse para ele da seguinte forma: diante de tudo que você me falou, ainda te falta uma coisa. E o que está faltando para você é o mais importante diante de tudo que você tem. Está faltando Jesus na sua vida. Aleluia. Amados, certo pensamento, ele diz que é fácil ter Cristo no peito, mas o difícil é ter peito para andar com Cristo. Amados, nesse pensamento as pessoas acham difícil servir ao nosso Deus, mas amados, é servindo a Ele que nós seremos bem-sucedidos. É servindo a Ele que quando nós estivermos afundando, Ele pega nós pela mão. Quando Pedro ele estava sobre o mar, Pedro ele estava caminhando sobre o mar, algo não anormal, pois se nós estamos caminhando no mar, andando ali na beira, quando chegar um certo percurso, nós iremos o que? Afundar. A força da gravidade puxa e não permite nós manter estável. Mas a história conta que Pedro estava sobre o mar, caminhando. E chegou um certo momento ali que ele começou a afundar. E ao ele começar a afundar, ele falou: Senhor, socorre-me. Aleluia. E Jesus, ao ouvir isso, Jesus pegou Pedro pela mão, tirou e colocou para fora. E Pedro não se afundou. Quando nós trazemos isso para nós, há momentos em que eu e você nos desesperamos,
Porque às vezes nós oramos, nós às vezes jejuamos, clamamos ao nosso Deus, e muitas das vezes a bênção ela não vem. E às vezes nós desesperamos em momentos que é para nós esperar, aleluia, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é esperando nele é que as coisas irão acontecer na sua vida. Quando nós falamos em esperar, o salmista Davi 40 e versículo 1, ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar, amados, é esperar que dias melhores ocorrerão na minha e na sua vida. Que nós não podemos é dormir em momentos que é para nós estarmos acordados. É nós não nos acomodar. Presbítero Vicente, que não está entre nós mais, ele teve uma bronquite há 14 anos, mas ele tinha a esperança de ser curado. Diante dos seus jejuns, das suas orações, ele foi curado, obteve a vitória e foi curado da bronquite. Eu também, como os irmãos conhecem, eu que vos falo, sofri de bronquite há 27 anos na minha vida. Mas chegou um momento certo que Jesus, ele agitou as águas, e eu fui curado. Mas, amados, eu desde pequeno, eu posso não ser um Paulo, eu posso não ser um Abraão, um Jacó, mas desde pequeno eu tenho sempre fé no meu Deus Todo-Poderoso. Sempre eu tenho fé e confiança que Deus está na minha vida. E Deus, ele me deu a vitória. Fui curado da bronquite. Hoje, pela glória de Deus, sou curado, sarado. Faço minhas caminhadas lá no parque, andando, correndo. Não sinto falta de ar, nada. Corro lá 5 voltas lá naquele parque de 1.700 metros para fazer o exercício físico, que é muito bom. E nada de canseiro, porque Deus está na minha vida, e Ele está na tua vida hoje, não só hoje, mas como sempre. O que nós não podemos é deixar de servir este Jesus que tudo pode. Para nós concluir a nossa mensagem, é o versículo que eu li a princípio lá no começo. Quando às vezes nós precisamos de ter esperança no nosso Senhor Jesus, precisamos de animar em momentos que às vezes nós estamos desanimados, mas animar e pensar positivo. Nessa semana, conversando com uma professora na escola, falei para a senhora: nessa semana que irá vir, você irá conseguir as suas aulas, porque ela estava eventuando. Então eu falei: nessa semana você irá conseguir as suas aulas e será bem sucedido. Está apenas começando o ano. Bênçãos virá na sua vida. Eu falei para ela, ela falou assim: amém. Então, amados, pensar positivo. Sempre pensar positivo. Então o salmista em 27:14 ele diz: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O salmista diz: espera, pois, no Senhor e anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E mais à frente o salmista diz: Ele é o nosso refúgio e fortaleza,
para a sua vida. 2024, amados, eu vejo que os irmãos querem bênçãos. Todos nós queremos bênçãos. Mas não desanime, amados. Dias melhores virão. Mas faça a tua parte. Qual é a tua parte? É ir para o quarto e falar com o nosso Deus. Mateus, ele fala: estando você em seu quarto orando, o teu Pai que está em secreto oculto te recompensará. Então, amados, vai para o quarto, dobre o seu joelho, faça a tua parte. Olha o nosso Deus. Tenho plena certeza que bênçãos irão vir na sua vida. Todas as dificuldades, todo empecilho, todo embaraço que está na minha ou na sua vida há de cair por terra, porque nós não servimos um Deus que dorme, mas um Deus que está acordado. Nós não servimos um Deus mudo, mas um Deus que ouve as nossas orações. Nós não servimos um Jesus que está com as mãos encolhidas, mas um Jesus que está com as mãos estendidas para o teu povo. Diante disso, amados, espera, pois, no Senhor, pois dele a bênção virá na sua vida. Finalizamos nessa manhã com o tema: Jesus é a esperança. Aleluia. Para a tua vida. Que Deus abençoe.